Fichamento literal e comentado do livro Simone Weil, A Razão dos Vencidos, por Ecléa Bose, editora brasiliense, 1983. Abre aspas. Era travessa e indomável. Apesar do depoimento de sua ama, Simone é uma santa, ela às vezes fica irritada. Ao ganhar um anel de presente com 3 anos, faz todos rirem com sua resposta. O luxo não me agrada. Fecha aspas, página 9. Abre aspas. Durante a guerra de 1914 e 1918, tendo um soldado no fronte como afilhado de guerra, procura ajudá-lo fazendo pequenos trabalhos que seus pais pagam e guarda para ele seu açúcar e os doces que ganha. Esse rapaz, que morreu em combate, teve antes a alegria de conhecer sua protetora e passear com ela de mãos dadas todo seu dia de licença. Fecha aspas, página 9. Abre aspas. Queria que todos se vestissem iguais e com roupas baratas. Assim, a gente poderia trabalhar e ninguém perceberia diferenças. Fecha aspas, página 10. Abre aspas. Atenção ao mundo e vontade inquebrantável. Fecha aspas, página 10. Esse que é o tema central em Simone Weil. E já desde pequena. Ainda que curto, esse trecho é importante. Retomando, abre aspas. Com 11 anos, foge de casa e sua governanta a encontra seguindo passo a passo uma manifestação de grevistas. Fecha aspas, página 11. Abre aspas. Simone se sentia inferior em tudo a seu irmão e confessa. Eu lamentei não a falta de sucessos exteriores, mas não poder esperar nenhum acesso a esse reino transcendente onde habita a verdade. Após meses de trevas interiores, tive de repente e para sempre a certeza de que qualquer ser humano, mesmo se suas faculdades naturais forem quase nulas, penetrará nesse reino da verdade reservado ao gênio somente porque ele deseja a verdade e faz perpetuamente um esforço de atenção para atingi-la. Fecha aspas, página 12. A atenção, ela é um tipo tal de trabalho trabalho do espírito, que se inclina à totalidade do fenômeno, né? Então dá para pensar também por uma fenomenologia. Retomando, abre aspas. Alain ensinava a força da vontade sobre o mundo. É pelo trabalho que chegamos ao belo, não por uma misteriosa faculdade de invenção. Trabalhando a matéria é que explicitamos a beleza na arte. Uma escolha, uma vez feita, deve ser sustentada heroicamente. Nisso consiste a vontade. Fecha aspas, página 12. Aqui a gente vê no seu tutor, o Alain, a questão do trabalho, e a categoria trabalho ela é central em Simone Weil. Por exemplo, enraizamento e desenraizamento derivam diretamente dessa categoria. E talvez, de fato, essa sua influência possa ter vindo aí, em partes, do seu primeiro mestre, Alain. Retomando, abre aspas, Alain a chamava de marciana, ser estranho, fecha aspas, página 13. Abre aspas. Uma tentativa de universidade popular foi também levada avante pelo grupo de educação social, que, numa escola municipal da rua Foguière, número 20, dava cursos para os trabalhadores. André Weil ensinava matemática, Simone dava sociologia, economia e política, outros davam física, eletricidade industrial. Fecha aspas, página 15. Abre aspas. Terminados os preparatórios, presta exame na École Normale, sendo a única moça aprovada nesse ano. Fecha aspas, página 15. Abre aspas para a citação de Simone de Beauvoir. Não sei mais como a conversa se travou. Ela declarou num tom cortante que só uma coisa importava sobre a Terra: a revolução que daria de comer a todo mundo. Retorqui, de modo não menos peremptório, que o problema não era fazer a felicidade dos homens, mas de encontrar um sentido para a sua existência. Ela me atalhou. Vê-se bem que você nunca teve fome. Fecha aspas, página 17. Esse é o relato de Simone de Beauvoir, foi colega contemporânea aí de Simone Weil, né? Então, sobre uma situação em que as duas
tiveram um contato e isso marcou Simone de Beauvoir. Retomando, abre aspas. Madame Veia protege através de pequenas espertezas. Pede a uma colega que compre carne para ela, esconde meias e agasalhos entre as roupas da filha, que não percebe esses acréscimos. Fecha aspas, página 20. Abre aspas. Abolir a divisão entre trabalho manual e intelectual é tarefa para se começar agora. Se esperar mais, pelos meios a nosso alcance. Fecha aspas, página 21. Retomando, abre aspas. Depois de 5, 6 dias de cruéis dores de cabeça, quando subir um degrau é um esforço penoso, vai para as aulas do liceu apoiada numa colega. Fecha aspas, página 21. Abre aspas. Nunca desmentindo quando a acusavam de comunista. Sentindo-se uma vez seguida por 2 policiais, diverte-se conversando em voz alta com uma colega sobre o ouro que recebia da Rússia. Fecha aspas, página 23. Abre aspas. Para abolir tal servidão não bastaria ao trabalhador apropriar-se da mina. Seria preciso uma revolução na técnica. Certas máquinas são por si mesmas a opressão. Crê que na resolução desse problema está, em essência, a revolução. Fecha aspas, página 25. Abre aspas. Citação da diretora do liceu onde trabalhava. Infelizmente é um ensino tendencioso, respeitável sem dúvida e até simpático pela sinceridade da convicção que revela, mas cheio de fórmulas violentas e simplistas. Fecha aspas, página 33. Abre aspas. Sua retidão de uma criança cria dificuldades em seu relacionamento. Uma aluna se refere à sua deselegância natural. É inábil para as pequenas coisas que compõem a vida diária, como se sofresse de uma inadequação para o mundo tal como ele é. Fecha aspas, página 33. Abre aspas. No fim de dezembro de 1933, Trotsky, em Paris, precisou se reunir com os representantes de outros países. Os Veis cederam sua casa e Trotsky aí ficou uns dias com Natalia Sedov, sua mulher, e 2 guarda-costas que se revezavam noite e dia, revólver na mão, para vigiá-lo. Simone discutiu com Trotsky e a discussão se acalorou. Do quarto vizinho escutava-se o alternar das vozes. O Estado russo é ou não é um Estado operário? Simone achava que os operários estavam sendo sacrificados em demasia a um futuro distante. Trotsky se irrita, abre aspas. Se pensa assim, por que nos recebe? Você é do Exército da Salvação? Fecha aspas. Ela sustenta com coragem seu ponto de vista. No quarto vizinho, Natalia Sedov comenta arrebatada. Essa menina que enfrenta Trotsky. Depois da reunião na noite de São Silvestre, ao se despedir dos Veio, ele afirmou, abre aspas, podem dizer que na casa de vocês foi fundada a 4ª Internacional. Fecha aspas, página 38. Abre aspas. Na fábrica, a vida é cheia de sofrimentos inúteis que poderiam ser evitados. Fecha aspas, página 30. Abre aspas. Nenhuma poesia sobre o povo é autêntica se a fadiga não está presente nela e a fome e a sede nascidas da fadiga. Fecha aspas, página 41. Aqui só acho que importante uma observação. A fadiga ela é a consumação do trabalho. O trabalho, mais do que fonte de sentido à vida, é um tecido que se é feito coletivamente. Então, nesse excerto, ainda a fadiga ela surge como uma linguagem comum. Ela comunica o sofrimento entre iguais, né? Uma forma de esgotamento que é solidária, que é compartilhada. E sem ela não há verdade integralmente expressa. A fadiga ela foi sentida desde os mártires de tempos clássicos até o operário coisificado das indústrias modernas. Então a fadiga é atemporal, é coisa humana em sua forma mais crua, mais fisiológica. Retomando, abre aspas. Para aumentar seu magro salário, o operário procura os turnos da noite que emenda aos diurnos, e as horas extras consomem seu descanso,
aumentando o número de mutilações e ferimentos. Fecha aspas, página 42. Abre aspas. Simone está certa, diz um metalúrgico de Osasco mutilado na fábrica. Abre aspas. A rapidez da cadência e as ordens constantes são o que mais cansam e a fadiga leva ao acidente. Fecha aspas. Como ela sempre preferiu as oficinas em que o trabalho é mais pesado, o operário é obrigado então a variar seus movimentos, a consertar ferramentas, a enfrentar imprevistos a cada momento, até a criar. É na linha de montagem, onde os movimentos são repetidos em ritmo controlado, onde impera a monotonia e a rapidez e que os acidentes acontecem. Fecha aspas, páginas 42 e 43. É um trecho importante, porque aqui tem essa sugestão da Simone Weil para substituir as linhas de montagem por oficinas nas dependências da fábrica ou em outros pontos produtivos, né? A linha de montagem ela submete o operário a uma cadência desumana, que muitas vezes culmina em acidentes evitáveis. Retomando, abre aspas. As peças circulam com suas fichas, a indicação do nome, da matéria-prima. Pode-se quase acreditar que elas é que são as pessoas e os operários são peças intercambiáveis. Fecha aspas, página 44. Abre aspas. O aumento da velocidade na cadência é uma espoliação maior que o aumento das horas na jornada de trabalho. A especialização e fragmentação das tarefas que Taylor conseguiu roubaram do operário a habilidade manual, a inteligência de sua obra. Com Ford, a jornada extensa é substituída pela jornada intensa, pela expropriação da força de trabalho mais eficaz. Fecha aspas, página 44. Abre aspas. Minha utopia. Oficinas espalhadas. Operários, ao mesmo tempo desenhistas, controladores, mantenedores. Camponeses instruídos na mecânica. Máquinas simples em suas casas para os meses de inverno. Participação dos operários nos trabalhos dos campos nos meses de verão. Corpo de professores tendo praticado um e outro. Essas linhas refletem seu desejo intenso de abolir a divisão de trabalho, de integrar o destino do operário com o do camponês e o do professor com ambos. Para Simone Weil, a fragmentação é a essência da escravidão. Fecha aspas. Páginas 45 e 46. Só uma nota, e a escravidão ela leva ao que ela mesma vai dizer, leva ao infortúnio. Né? É interessante, então, dar atenção a esse modelo proposto por ela, que é um modelo coparticipativo, né, que parte dessa abolição da linha de produção e da cadência desumana da fábrica. Retomando, abre aspas. Durante as férias, trabalha como servente em fazendas de um lugar. Queixavam-se dela os proprietários. Abre aspas. Ela comia pouco, mas quantas perguntas! Falava nos campos a perder de vista, sobre um futuro martírio dos judeus, sobre a guerra que viria sem demora. Quando lhe oferecemos um bom pedaço de queijo, ela o rejeitava dizendo que as crianças indochinesas tinham fome. Pobre moça! Tanta instrução fez com que perdesse a cabeça. Fecha aspas, páginas 49 e 50. Abre aspas. Simone acha que se deve fazer tudo para evitar a guerra. Mas quando já estão combatendo, não há pior sofrimento que ficar na retaguarda. Fecha aspas, página 51. Abre aspas. Percorre as colinas que rodeiam Florença, San Miniato, a Via dei Colli, com seus pomares ao sol poente. Contempla os belos rostos entre as belas coisas e a caminho da Umbria confraterniza no trem com alguns tipos magníficos, recebendo de um deles, após uma hora de conversa, um pedido de casamento. Fecha aspas, página 55. Abre aspas, citação de Simone Weil. Estando só na capelinha romântica do século XII de Santa Maria dos Anjos, incomparável maravilha de pureza onde São Francisco rezou muitas vezes, alguma coisa mais forte do que eu me obrigou pela primeira vez na minha vida
a me pôr de joelhos. Fecha aspas, página 55. Abre aspas. Bilbao cai em poder dos franquistas. Hitler sobe na Alemanha. Na França se desarticula o Fronte Popular. Cai do governo Léon Blum, cuja elevação moral Simone admirava. Fecha aspas, página 55. Abre aspas. A psicologia social descreve esse fenômeno de reestruturação da percepção em função do poder, quer dizer, que por certo dinamismo psicológico, às vezes acabamos percebendo o poder como bom e desprezando a fraqueza. Isto é, justificamos a força através da ideologia. Fecha aspas, páginas 56 e 57. É interessante essa nota da autora da Ecléa Bose, né? Como a ideologia cumpre um curioso papel no psiquismo. Ela nos faz tender ao poder, né, em suas manifestações, em detrimento do que é fraco, do que é dito inferior. Então, há certo conforto na posição poderosa, e isso é percebido pela ideologia, que forclui, portanto, o que é mais fraco. Então, há aí um juízo estabelecido. O poderoso, ou forte, é bom, e o fraco, o inferior, é ruim, indigno. Então, a Ecléa Bose faz uma colocação muito importante. Retomando, abre aspas. No tempo de Cristo, muitas facções de judeus se punham contra os romanos, dominadores estrangeiros, mas só Cristo teve coragem de afrontar os fariseus, guias espirituais, donos da verdade, intérpretes da lei. Um intelectual, por exemplo, acha fácil opor-se no plano das ideias a certos poderes políticos, mas raramente ele, na busca da verdade, se atreve a desmentir os intelectuais de renome. Ele se curva ante o discurso do prestígio, que para ele é a força. Ele se dobra à força autêntica, à prestigiada, e conserva a boa consciência, vivendo num estado que os psicólogos chamam de consonância cognitiva. A dissonância, naturalmente, é áspera, desagradável, exige de nós o esforço e a virtude. A virtude de se opor ao louvado, de parecer feio e desfigurado como os fracos. Fecha aspas, página 57. Só uma nota, como a dissonância cognitiva é esse mal-estar ou esse desagrado sentido, experienciado por uma pessoa a partir do que ela pensa, fala ou faz, e cuja tendência é se eliminar o sentimento desagradável a partir de formas adaptativas, né, diante desse sentimento de dissonância. Então a consonância, por sua vez, é o contrário, né, um sentido de coerência pelo que se pensa, fala ou faz. Retomando, abre aspas. A paz social não é um bem absoluto. Com frequência, o bem é a luta. Fecha aspas, página 58. Abre aspas. A atenção para Simone é a forma mais rara e mais pura de generosidade. Fecha aspas, página 59. Abre aspas. Se as potências democráticas subjugaram a Alemanha, outra potência tentaria o domínio da Europa, enfraquecida pela guerra, e a Europa acabaria sendo um território colonial. Como em outras ocasiões, Simone profetizou. Fecha aspas, página 61. Abre aspas. A revista Cahiers du Sud, de Marsella, o órgão mais importante da Zona Livre, não recusa artigos de judeus ou de opositores ao regime de Vichy. Aí sai publicada Ilíada, ou O Poema da Força, de Émile Novaes, anagrama de Simone Weil. Fecha aspas, página 65. Abre aspas. Na Ilíada transparece piedade pelos vencedores e pelos vencidos com uma equidade que não se conhece igual, porque a amargura cai sobre a única causa justa de amargura, a subordinação da alma humana à força. Outras obras não souberam alcançar essa grandeza por falta de equidade. Fecha aspas, páginas 65 e 66. Abre aspas. Achando a casa da fazenda confortável demais para ela, recusou o quarto que lhe ofereciam e quis dormir ao relento.
Os Thibon se ofenderam e, após longas discussões, ela cedeu por uma noite. No dia seguinte, descobriu uma casinhola arruinada às margens do Ródano e aí se instalou. Não sem algumas complicações para todo o pessoal da fazenda. Fecha aspas, página 68. Abre aspas. Escreve a Simone Petremont. Abre aspas. As fadigas de meu corpo e de minha alma se transformam em nutrição para um povo que tem fome. Fecha aspas. É a primeira vez em sua vida que faz uma oração. Abre aspas. Às vezes, durante essa recitação ou em outros momentos, o Cristo está presente em pessoa, mas com uma presença infinitamente mais real, mais pungente, mais clara e mais cheia de amor que na primeira vez em que ela me tomou. Fecha aspas, páginas 70, 71. Abre aspas. Quando sua amiga Hélène Honorat, vendo que ela empregava os anos da juventude nos mais duros trabalhos, perguntou: mas afinal, Simone, por que faz isso? Com aquilo que traz em você, com aquilo que você tem a dizer? Ela responde: há coisas que eu não teria podido dizer se eu não tivesse feito isso. Fecha aspas, página 73. Abre aspas. Em vários momentos de sua obra, Simone afirma que um Deus todo-poderoso e um ídolo, objeto de nossos temores e desejos, o Deus dos cristãos, é fraco e sua encarnação o conduz à paixão. Fecha aspas, página 76. Abre aspas. Simone foi acusada de heresia cátara. E que prazer isso lhe teria dado? Como os cátaros, ela não aceitava a Igreja Constituição. Só cria na Igreja Secreta dos Puros. A Eclésia dentro da Eclésia, de Martin Luther King. Fecha aspas, página 76. Abre aspas. A 16 de maio de 1942, ela embarcou com os pais para Nova York. Antes de partir, deu seus cadernos a Thibon para que ele aproveitasse aquelas ideias como se fossem suas. Thibon guardou esses cadernos que vieram a constituir parte da obra publicada de Simone Weil. Fecha aspas, página 78. Abre aspas. Sylvie, filha de André, foi batizada a pedido de Simone. Fecha aspas, página 78. Abre aspas. Simone escreve às autoridades e aos amigos para conseguir penetrar na França clandestinamente através da Inglaterra. Fecha aspas, página 79. Abre aspas. Para aproveitar o tempo, faz um curso de enfermagem, mas no Harlem. Fecha aspas, página 79. Abre aspas. Em outubro chega à América André Philippe, do Comitê Nacional da França Livre e, encontrando Simone, resolve levá-la para Londres a serviço da resistência. Seus pais querem segui-la, mas não é possível. Ela os abraça ternamente na despedida. Abre aspas. Se eu tivesse várias vidas, uma eu consagraria a vocês. Mas tenho apenas uma vida. Fecha aspas. O embarque foi a 10 de novembro. Aloja-se na caserna dos voluntários franceses, onde é acolhida com amizade por Maurice Schumann e Louis Clouzon. Fecha aspas. Página 80. Então esse é o contexto de sua ida à Inglaterra. Abre aspas. Os comitês da resistência elaboravam projetos para reorganizar a França depois da guerra e enviavam esses projetos a Londres. Simone foi encarregada de examinar tais projetos num pequeno escritório da Hill Street, número 19. Ela se entregou com ardor a esse trabalho e se pôs a escrever o enraizamento na linguagem audaciosa e bela que conhecemos. Deixou-se encerrar nesse escritóriozinho onde escrevia dia e noite, muitas vezes dormindo sobre os papéis. Abre aspas. Parecia-me impossível, declarou Albert Camus, imaginar para a Europa um renascimento que não leve em conta as exigências que Simone Weil definiu. Fecha aspas, páginas 80 e 81. Abre aspas. O enraizamento é um estudo sobre direitos humanos e, entre eles, Simone reconhece a necessidade mais importante e a menos conhecida da alma humana. Abre aspas.
Um ser humano tem raiz pela sua participação real, ativa e natural na existência de uma coletividade que conserva vivos certos tesouros do passado e certos pressentimentos do futuro. Tomando o trabalho como centro de suas cogitações, ela estuda o desenraizamento do operário e do camponês, as transformações bruscas da economia e da técnica que partem suas raízes, causam a migração e a ruptura com as tradições culturais que compõem a fisionomia do povo. Fecha aspas. Página 81. Abre aspas. Simone se sentia em casa entre os ingleses. Gostava desse povo capaz de humor e camaradagem numa cidade ferida pela guerra. Fecha aspas. Página 82. Abre aspas. Simone comia cada vez menos, privando-se de tudo com o pensamento nos que passavam fome. Só aguardava entrar na França e cumprir sua missão. Fecha aspas. Página 82. Abre aspas. Temiam enviar Simone à França ocupada. Ela seria reconhecida facilmente pela sua notoriedade e seu tipo físico. Fecha aspas. Página 82. Abre aspas. No dia 15 de abril, Simone faltou ao trabalho. Foi encontrada estendida no chão de seu quarto inconsciente. Internada no hospital de Middlesex, o diagnóstico foi tuberculose em pequenas e numerosas lesões que numa rede atingiam os 2 pulmões. Ela quis ficar na enfermaria comum. Foi preciso dizer que seu mal era contagioso para que aceitasse um quarto. Fecha aspas, página 83. Abre aspas. Simone recusava a comida, especialmente o leite, dizendo que numa economia de guerra devia ser reservado às crianças. Escreve a seus pais ternas mentiras sobre seu estado. Eles também a enganavam dizendo que eram muito felizes na América, quando só almejavam conseguir o visto para entrar na Inglaterra. Fecha aspas, página 83. Abre aspas. Pede licença para ser removida para um sanatório no campo. Em Ashford, entra sorridente no quarto e ao ver árvores e campinas à janela diz: um belo quarto para morrer. Fecha aspas, páginas 85, 86. Abre aspas. Devia se sentir muito só, pois copiou em seu caderno versos de um poema persa. Abre aspas. Porque desde que eu caí doente, nenhum de vós vem me visitar. Enquanto eu, se vosso servo adoecia, me apressava em ir vê-lo. Mais duro que a doença é para mim vosso desprezo. Fecha aspas, página 86. Abre aspas. Ela estava só quando morreu na noite de 24 de agosto de 1943. Fecha aspas, página 86.